Nosso intuito era estar aqui com os irmãos até mais tarde, mas hoje não vai ser possível. Eu estou com o pastor Romero, é um vizinho meu, amigo há uns 30 anos. Sábado passado eu estive na igreja dele fazendo uma palestra, tivemos 2 horas de palestra sobre a volta de Cristo, sinais dos tempos, governo mundial, relativização das soberanias e uma infinidade de assuntos. E era para ser 2 horas de trabalho, acabaram se estendendo por 3 horas. O irmão está aqui comigo também, tem nos acompanhado nas nossas palestras. Demos um seminário um dia desses sobre leis e projetos de leis que ferem os princípios bíblicos, ou seja, que aviltam a vontade de Deus. E tivemos sábado lá também. E nosso trabalho é falar sobre a obra de Deus. Meu principal ministério é pregar o Evangelho para a salvação dos que creem e ministrar o ensino da palavra de Deus para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Eu fui um dos líderes da maçonaria do Rio de Janeiro. Eu fui venerável mestre da loja Rei Salomão, 41ª, número 36, na rua São Luís Gonzaga, 1732, em Benfica. Eu fui membro da loja Marcílio Dias, que é a loja de perfeição, quando eu alcancei o 14º grau nos graus filosóficos, mas aí em 86 Jesus me libertou e hoje eu sou um servo de Deus. E eu já era crente quando entrei na maçonaria. Aceitei Jesus na 2ª Igreja Batista em Inhaúma, no Rio de Janeiro, em 78. Em 80 eu tinha terminado a faculdade de administração de empresas, estava fazendo direito, e um colega da faculdade de direito me levou para a maçonaria. Eu disse a ele que não iria, achava um pouco complicado, e ele: não, pode ir que você vai encontrar um monte de crente lá dentro. Até que um dia eu, muito duvidoso se deveria ou não pertencer à maçonaria, levei esse colega meu de faculdade ao casamento do meu pastor. E o pai do meu pastor fazia o casamento, ele era o celebrante daquele casamento. Era um pastor batista muito proeminente, muito líder lá na região centro-oeste. E quando os dois se cumprimentaram, se identificaram como velhos amigos, ou seja, todos dois eram maçons, tanto esse meu amigo que é espírita, quanto o pastor, porque os dois eram maçons. E aí eu achei que não tinha nenhum problema eu pertencer à maçonaria e ser evangélico. Depois eu percebi que eu estava servindo a 2 senhores. Recomendo, inclusive, a quem não quer ir para o céu entrar para a maçonaria, é um grande negócio. Pode ter certeza que você acaba com toda a possibilidade da salvação de sua alma. Porque se eu não quisesse ir para o céu, se eu não tivesse o compromisso que eu tenho com Deus e com a sua palavra, jamais teria deixado a maçonaria. Porque a maçonaria é realmente uma grande organização. É uma religião, na verdade. O deus da maçonaria é Lúcifer, dito pelo próprio Albert Pike, que é um dos maiores maçons de todos os tempos, é o papa da maçonaria. Depois dele tem Albert Mackay, tem Manly P. Hall, tem tantos outros líderes, tantos outros doutrinadores da maçonaria, mas o maior de todos é Albert Pike. E ele disse, no final do século XIX, na cidade de Ontário, no Canadá, onde ele disse: devemos preservar a religião maçônica na pureza da doutrina luciferiana. Bom, então nosso intuito é trabalhar. Eu sou professor de teologia, jornalista, mas eu sou, na verdade, um servo de Deus. E trabalho muito na área do ensino teológico, e a gente faz um trabalho voltado para grandes frentes da teologia, mas especialmente trabalho no combate às seitas. Sou professor de heresiologia e professor de escatologia. E dentro desse campo da escatologia, e hoje, por estarmos nos finais da igreja sobre a face da terra, nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, nós estamos então conjugando muito esse trabalho da heresiologia com a escatologia, porque as duas matérias se fundem nesse momento em que Jesus está por arrebatar a igreja. A qualquer momento, a qualquer minuto, pode ser hoje à noite, hoje à tarde, no final da tarde, pode arrebatar a igreja, pode levar ainda algum tempo, mas os sinais estão por demais evidenciados. Um dos maiores sinais de que Jesus está voltando não está nos terremotos, nas pestes, na fome, nas guerras, na história recente de Israel, não. Um dos maiores sinais de que Jesus está voltando está dentro das próprias igrejas evangélicas. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo do surgimento dos falsos
profetas, dos falsos mestres no nosso meio, como diz o apóstolo Pedro, esses falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano que os resgatou. A gente vê o apóstolo Paulo falar na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, segunda carta, capítulo 4, e há uma série de outras referências bíblicas que mostram que um dos maiores sinais está exatamente dentro da igreja. Hoje não se persegue a igreja matando crente, isso é contraproducente. Muito mais fácil hoje destruir a igreja, como diz o apóstolo Pedro, introduzindo sorrateiramente, dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de essa igreja que um dia foi evangélica, esses líderes que um dia já foram servos de Deus, se tornarem apóstatas e as igrejas se tornarem um fantoche de igrejas evangélicas, pseudas igrejas evangélicas, porque existe aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, dizendo que muitos viriam e trariam ensinos enganadores e doutrina de demônios, e transformaria a igreja numa igreja apóstata, e o evangelho pregado e vivido por essas igrejas é o evangelho do anátema, do maldito. São sinais da vinda do Senhor Jesus. Mas nós faríamos, se tivéssemos aqui 2 ou 3 horas, no mínimo, nós poderíamos entrar em detalhe por detalhe, falar, por exemplo, da situação moderna de Israel, ou seja, os movimentos geopolíticos no entorno de Israel, com a queda de todos os governantes, todos aqueles ditadores que estavam ali no mundo islâmico, no norte da África e depois na parte oeste da Ásia, pegando lá de Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Líbia, Egito, depois Bahrein, Iêmen, Arábia Saudita, Síria. Todos esses países estão numa convulsão política muito grande. Por quê? Todos esses ditadores têm que entregar o poder, porque o fundamentalismo islâmico está se afigurando de uma forma tremenda naquela região. O movimento chamado Irmandade Islâmica prepara agora a governabilidade de toda aquela região através da teocracia islâmica, porque o foco é acuar Israel. Está tudo pronto, tudo pronto. O foco acua Israel. Israel acuado, já estamos vendo aí esse falso americano, Barack Obama. Dick Cheney já imprensou ele várias vezes e ele não conseguiu provar que era americano, mas a maçonaria o mantém, o anticristo está já no comando e ele já recebe ordens e já transmite. Ele agora faz um discurso inflamado contra Israel e diz: vocês têm que devolver as fronteiras de Israel nos moldes de 1967. Eu tive 3 vezes em Israel, conheço bastante o território de Israel, mas muito mesmo. Conheço a história das guerras em Israel. Eu sei do quanto Israel era vulnerável antes da guerra de 1967. E ele agora faz a união do grupo Fatah, que domina o miolo de Israel, a Cisjordânia, com o grupo Hamas, que faz aquela área da faixa de Gaza. Ou seja, ele agora une 2 inimigos contra Israel. São 2 inimigos que antes não se coadunavam, não se amavam, e agora traz esse pessoal contra Israel. Agora vai trazer o grupo Hezbollah, que são sírios que dominam ali o Líbano, e ali eles acabam fechando o cerco. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está desesperado. Por quê? Porque sabe que o foco está se fechando. A pressão está terrível. O Egito, que era uma segurança para Israel por causa de $1,3 bilhão injetado na economia egípcia para dar garantia, para ser a apólice de seguro de Israel, já caiu Hosni Mubarak. Então ele não é mais o presidente do Egito, uma junta militar está governando, cai a junta militar para que toda essa região seja absolutamente uma teocracia islâmica, para que a pressão sobre Israel aconteça nos moldes em que quer Ahmadinejad, que nós vimos ali fazendo o sinal do capeta, né? Nós vimos Ahmadinejad, que é o presidente do Irã, e aí o foco, a pressão se fecha contra Israel. Irmãos, nós estamos seguramente nos últimos dias da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Encerro as minhas palavras agora, lhes fazendo um apelo.
Encerro as minhas palavras agora, não por falta de argumentos, mas por falta de tempo, fazendo um apelo. Pelo amor de Deus e pelo propósito que eu sei que vocês têm de passar a eternidade no céu. Fujam das igrejas apóstatas, fujam das igrejas que estão sob o domínio da maçonaria, fujam desta igreja que prega riquezas. Você pode até ser rico, desde que o dinheiro não seja o seu senhor, mas que ele seja o seu servo. Nada contra a riqueza, mas a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. O dinheiro, ele não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim. Portanto, esse evangelho que pregam na maioria das igrejas, eu não sei dizer o percentual, mas vou chutar uns 70% dessas igrejas, o evangelho que está sendo pregado é o evangelho de Mamon, onde as pessoas estão muito mais interessadas em ser ricas do que ser salva. Jesus, eu acho que ele jamais teria descido da sua glória, feito carne, habitado entre nós, para fazer de nós milionários, possuidores de mansões, fazendas e carrões. Ele disse que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu sou um desses perdidos que o Senhor salvou. Eu troquei uma das maiores carreiras de um cidadão brasileiro. Eu poderia hoje eu estava numa carreira meteórica para ser o grão-mestre do estado do Rio de Janeiro. Como o apóstolo Paulo fez, considerou tudo o que ele era. Nós não vamos descrever quem era o apóstolo Paulo, vocês sabem. Mas ele disse, considerei tudo refúgio por causa da sublimidade de Cristo. Portanto, hoje eu sou um servo de Deus, um pastor, que estou focado no céu, em Jesus Cristo. Sou um homem de Deus que prego e procuro o melhor que eu puder fazer em viver a palavra de Deus. Morri para o mundo, para viver com Cristo a eternidade. Rompi com Satanás, rompi com o sistema. Sou perseguido, jurado de morte, processado, mas estou vivo e estou sobrevivendo, estou indo. No dia em que eu rompi com a maçonaria, exatamente no dia que eu entreguei o meu requerimento de desligamento, não vou dar detalhes agora, mas ao sair do templo naquela noite, pela última vez, eu botei os pés num templo maçônico em 1986, quando eu saía do templo, antes de galgar o portão que dava acesso à rua, uma senhora, não vou dizer o nome por uma questão até de ética, mas uma senhora que foi presidente do departamento feminino quando eu era o venerável mestre daquela loja, chegou na minha frente, me aviltou e disse, te prepara, o grande arquiteto do universo vai acabar com você, vai te destruir, vai te perseguir, vai tomar tudo que você tem. Eu disse, o meu Deus é maior do que o seu grande arquiteto. Deus os abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Eu sei do trabalho extraordinário, não só no campo espiritual, mas o relevante serviço prestado na área social. Ao nosso querido Serra, se Deus assim aprover, possa conquistar o país. Nas comemorações do Dia do Maçom, eu quero prestar uma homenagem à família maçônica, que como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento e com a implantação em nossa cultura dos preceitos básicos da instituição, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O papel histórico da maçonaria no Brasil e no mundo é bem conhecido. Entre nós, ela foi muito ativa nos eventos da abolição, da escravatura, da independência nacional e da proclamação da República. E nos primórdios do terceiro milênio, a sociedade brasileira precisa absorver os ensinamentos acumulados pela ordem maçônica para que ela possa evoluir melhor na direção de um mundo mais justo, de um mundo melhor para todos. Eu quero cumprimentar aqui todos os maçons brasileiros pela passagem do seu dia comemorativo, com os votos de que não esmoreçam na sua pregação pela construção de um país justo, onde prevaleçam os valores éticos e o bem-estar de todos os brasileiros. Muito obrigado.
a questão da união de homossexuais. Isso entra na sua agenda? Mas eu acho que o Estado não se intromete. Se duas pessoas querem viver juntas, terem herança, isso e aquilo, etc., é problema delas. Serra tem força política e tem apoio de importantes setores da sociedade civil. Eu gostaria de pedir aos meus amigos do Acre e ao povo do Brasil que vote José Serra, porque ele é o candidato que representa a causa ambiental, a grande bandeira de luta do Chico Mendes. Vejo na pessoa dele a habilidade, a seriedade e um homem que é capaz de administrar bem a nossa nação. E por causa disso, eu peço a você, meu irmão, vote no Zé Serra. Para ser presidente do Brasil, tem que ter liderança, tem que estar acima dos partidos, tem que conduzir a nação. E aí, querido, para isto, nós só temos uma pessoa, Serra 45. Para que o Brasil continue a avançar, Serra 45. Vamos lá, vamos juntos unir as pessoas de bem. Eu quero começar essa esquina do mundo sem chamar ainda notícias televisivas. Quero iniciar com uma palavra ao Silas Malafaia. Podem mandar para ele me vê sempre, não consegue não me ouvir. Ouça mais essa, seu Silas. O que esse safado tá falando, Chico? Aqui tem até só te dando uma surra, Silas. Tem até aqui o link da matéria. Líder evangélico ataca a Marina e anuncia apoio à Serra. Há 6 dias da eleição, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, acusou ontem a presidenciável Marina Silva de dissimular suas ideias sobre a liberação do aborto e da maconha e anunciou apoio a José Serra. Você é um mentiroso, Silas, olha aqui para mim. Podem mandar para o mundo inteiro. Você, Silas, é mentiroso, safado. Eu estou acompanhando a tua história com a Marina, ó. Você fugindo dela, sim, bandeirou para Dilma, se agora é para o Serra, teu negócio é outro, é grana, seu comedor de dinheiro, de britadeira de grana, mentiroso, interesseiro e safado. Pela primeira vez na sua vida, seu safado, mentiroso, venal, que vende a alma a toda grana e a todo oportunismo. Me ouça, pela última vez, seu mentiroso. Você não quis nem conversar com a mulher. Fugiu dela em Vitória. Ela pediu para conversar contigo. Queria ir no seu programa para dar uma entrevista por sugestão minha. Para você fazer as perguntas que você quisesse a ela. Há 4 meses atrás, Silas. Ela estava lá em Vitória e você também. E você fugiu para lá, fugiu para cá. Pensa que eu não sei? Assessores dela foram falar com você e você disse que não queria entrevistá-la. Não queria ouvir a verdade, sabe por quê? Ela é contra isso, Silas. O partido dela, assim como o PT, tem políticas maiores. Você já se enrabichou todo com o Lula e com a Dilma. Você que vivia dizendo que ele era o capiroto, bastou ele virar presidente da República, que se tornou seu presidentezinho, e você queria ter um lugarzinho lá, sentado no Conselho da Presidência de Segurança Alimentar da Presidência da República. Ela não é, seu mentiroso, oportunista. Andou na saia da Dilma, agora está com alguma expectativa ou não se deu bem lá com a Dilma, porque o José Wellington pegou a Dilma e a Assembleia de Deus Geral fechou com a Dilma, e você está achando que a Marina não vai ganhar, está querendo fazer carreira com o Serra. Agora, cuidado, porque você está mexendo com uma mulher santa, meu irmão. Santa, meu irmão. Não é o Macedo, não, é a Marina, de Deus. Eu conheço. Ela não quer nada com maconha. Ela não quer nada com a liberação do aborto. Agora, você ficou junto com o presidente da República que advoga explicitamente tudo isso. E o teu problema não é esse, porque você sempre soube que o Macedo era em favor do aborto, mas enquanto ele pagou $40 mil por mês para você durante 4 anos, você ficou lá. Você fica se a grana rolar. É só isso que eu tenho a dizer, é um safado como você. Se eu encontrasse com você, você ia sair correndo. Você não tem coragem nem de me olhar na cara, rapaz. Frouxo,
covarde e mentiroso. Acredita em você só esses alienados, porque quem tem um pingo de bom senso e lembra pelo menos do dia de ontem, se não quiser lembrar dos últimos 30 anos da tua vida, sabem que você é um oportunista venal, sórdido. Enquanto não se converter, vai ficar chamando juízo sobre si. E hoje você chamou juízo brabo. No tempo que vocês já faziam isso, que vocês estão fazendo com a Marina agora, acerca do Lula, já era um horror. Agora você mexeu em coisa santa, botou o pé num lugar santo. Se fosse você, eu ia para o quarto pedir perdão. E amanhã lavava a boca publicamente. Do contrário, meu irmão, não tem nenhuma dúvida sobre o que eu estou lhe falando. Preste atenção. Vem juízo de Deus a cavalo sobre você. O resto é contigo. O que eu tinha de dizer está dito para sempre, Silas Malafaia. E aí, Chico? Amém. Eu não gostaria nem de ter que dizer amém, mas infelizmente assim será se ele não se arrepender. Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, o cara agora está fazendo apologia do espinheiro. Pelo amor de Deus. É o que você falou antes, essas mudanças a gente nem vê como é que o cara as tece, né? De uma hora para outra ele já... Não, ele não leva de uma hora para outra. Não, ele leva consigo um monte de pessoas. Ele eu ainda conheci querendo ser crente com 18 anos, mas com 24 estava estragado, porque já vim numa família estragada. 4 gerações de pastores da Assembleia de Deus, quem é que fica sadio aí dentro? Só se o cara pular fora, senão ele não desce, ou fica doido de perversidade, de oportunismo, igual a ele. O Silas é um cara que, sinceramente, eu confio mais num bicheiro do que no Silas. O Silas não conhece a Deus, ele aprendeu a papagaiar o Evangelho, mas ele não tem nenhum temor de Deus no coração, não tem. Um cara que tem temor de Deus no coração não fica brincando como ele brinca, é porque vocês são todos uns alienados, o Tico não fala nem com o Teco. Faça uma pesquisa na vida do Silas Malafaia, veja quantas vezes ele já mudou de opinião na vida por causa de grana. Mas você não sabe porque que ele mudou, não foi revelação, ele nunca teve revelação de nada. Revelação dele é grana, é real, é dólar. Aí ele tem uma revelação extraordinária, ele vai para qualquer lugar, ele tenta justificar a nova posição, seu safado. Só batendo na cara, antes você apanhasse de mim do que do juízo que vem sobre ti, Silas. Cuidado, meu irmão. E olha, eu estou falando sério e vivo diante de Deus com as consequências do que eu estou falando, e ele tem misericórdia de mim, se em minha intensidade estiver fora de propósito. Mas o que eu sinto dentro de mim é a força do Espírito de Deus dizendo: Silas, o juízo de Deus vem sobre ti. Abraçaste o espinheiro, rejeitaste a macieira, a oliveira e a figueira. Viva com as consequências, coma mandacaru o resto da sua vida. Vai sair por um lugar onde rima. Agora, meu irmão, Daniel, vamos ver o que está acontecendo nesse planeta do Silas Malafaia. Agora, por outro lado, eles cavaram as terras bíblicas com o Flávio Josefo de um lado e a Bíblia do outro. Tudo que acharam baseado no testemunho humano escrito na Bíblia. Depois que acharam o suficiente, agora o que está dito na Bíblia já não serve se eles não acharem mais coisas. Aí dá vontade de espancar, como dá vontade de espancar o Silas Malafaia. E já que o pessoal aí não se... A maioria foi por base, continua atolado no Malafaia sem Jesus, o documentário aqui era Jesus antes de Cristo. Esse aqui é o Malafaia sem Jesus. E ainda tem gente aí dizendo que ele, tentando justificá-lo, que ele foi ao site, deu uma explicação de mudança de voto. Sim. Mentirinha! O Lula é mais a favor dessas coisas todas do que diz, mas muitos milhões de vezes ele estava lá com o Lula. Antes do Lula ser presidente, eu disse, ele se uniu ao Macedo para endiabrar o Lula. Era a foto do Lula, a charge do Lula com chifre, tridente, diabo. Ele era o que mais pregava sobre a diabolice do Lula. Aí o Lula virou presidente, ele estava lá já, beijando a mão, querendo um lugar, brigando, pessoas do Planalto. Secretário do Lula me disse, o Silas Malafaia fica aqui enchendo o saco, querendo ter algum lugar, algum comitê para ele participar, para se sentir importante. Seu Silas, está pensando que eu não fico ouvindo?
Onde é que você bota o papelzinho picado com o qual você limpa esse bundão mentiroso e venal e vendável? Sei da tua vida mais do que você imagina, seu moleque. Agora, mudaram os interesses. Como José Wellington fechou com a Dilma, e quem manda na Assembleia de Deus é a Convenção Geral do pastor José Wellington, e o Silas foi expulsado de lá depois de ter feito aquela traição ao Samuel Câmara. Quem quiser votar em mim, só vote se for para o serviço do Samuel. Aí não elegeram Samuel, mas ele ganhou votos para ganhar do vice do segundo lá, do oponente. Aí ele disse que não aceitaria sob hipótese alguma, aceitou ser vice do Wellington. Aí o bicho cantou lá dentro porque eles se odeiam mais do que o diabo odeia a cruz. Um ao outro. Aí ele espirrou de lá, que não tinha clima, dizendo que estava saindo por razões pessoais, que nada, é porque viu que não tinha clima para tomar o poder, que era o negócio dele depois. Como José Wellington fechou com a Dilma, ele, meu Deus, a Marina, ele não quer nada com a Marina porque a Marina é crente. Com a Marina não tem maracutaia, Silas, por isso ela não te serve. Com a Marina não adianta lá dizer eu sou evangélico, Marina, me arranja um canal de TV. Não, ela vai dizer, escuta, entre na fila. Não serve para você, ela não trabalha na contravenção, entendeu? Por isso não te serve. Não te serra nem te Dilma. A Marina não te serve. Não serve aos evangélicos todos que estão com a Dilma, é porque a Marina não serve. Já sabem que ali não tem maracutaia, não tem jogada, não tem rádio para ganhar só porque é crente, não vai ser despachante de igreja, vai ser governante do Brasil, vai ser uma proponente de políticas de vida para o planeta. Agora você vem com história de fimose, de maconha e de aborto, mentira. Aborteiro é o Lula que já fez. O que ele põe para dentro só Deus sabe, o que ele bebe, o que ele cheira ou qualquer outra coisa mais, mas é problema dele. O Serra, você está pensando que o Serra não serra, meu mano? Serra geral. E quem está hoje discutindo mais do que ninguém a legalização da maconha, seu Silas, já que isso te incomoda tanto, é o presidente Fernando Henrique Cardoso do partido do seu candidato. E o Gabeira, que fuma e não nega, não está tocando no assunto. E a Dilma, que não fuma e não fala no assunto, está sendo fumada por você, seu covarde. Só porque ela é fininha, você gosta de um finólio escondido, hein? Tu gosta de um finólio, rapaz. Mentiroso, hipocritaço. Vai inventar outra, porque os anjos do Senhor sabem os teus motivos e o Deus de toda a terra conhece as razões da prevaricação do seu coração oportunista e sórdido. E de cada palavra que eu digo aqui, eu sei que eu darei conta dela no dia do juízo se eu estiver sendo impróprio. De modo que eu estou dizendo com a seriedade de quem sabe que se estiver exagerando vai responder a quem não admite exagero. Mas Silas, a tua história comigo me autoriza a dizer tudo o que eu já disse e repito. Você é sórdido, safado, interesseiro, oportunista, sem temor de Deus. Você é um ateu que fala de Deus e de Jesus, sem temor de Deus em nada. Quem convive com você sabe que você não teme a Deus. Quem trabalha com você sabe que você não teme a Deus. E a moçadinha que você engana por aí, já levou volta sua para todo lado, sabe que você não teme a Deus. Você é apenas o homem do negócio. Como não deu para ser ratinho na televisão, resolveu ser essa ratazana evangélica horrorosa e que está à venda, por sinal.